Alô, estamos aqui de volta. Bom dia, boa tarde, muito boa noite para você que está nos assistindo em mais esse vídeo. Olha, hoje o dia está frio, um cafezinho quentinho aqui para aquecer as cordas vocais. O tema de hoje que nós vamos falar é sobre a questão da entrada. Qual a diferença que existe a possibilidade de você garantir um negócio quando você faz entre pessoas, né, que o Código Civil prevê. Meu nome é Enelcir Soares, sou consultor imobiliário, corretor imobiliário e também sou avaliador imobiliário. Todos eles credenciados pelo Cresci. Tá bom? Então, o assunto que nós precisamos conversar é interessante porque muitos casos, muita desinformação sobre isso, levam as pessoas a serem enganadas. E eu vou contar ao final um caso que foi o que me levou a fazer esse vídeo. Mas antes de mais nada, então vamos partir para o assunto. Vamos então definir o que é o valor de entrada ou um princípio de pagamento. Esta questão de um contrato de compra e venda entre pessoas, seja física ou jurídica, principalmente de direito privado, ela é regulamentado pelo Código Civil brasileiro. E aí nós teremos o seguinte: se pode fazer, eu vou comprar uma geladeira, eu vou comprar um fogão. Quando ocorre o pagamento à vista, não há qualquer dificuldade. Se acerta, o valor é transacionado ali, um recebe, já tem a quitação. Mas quando há um contrato onde o pagamento não será à vista, costuma-se transacionar ele com uma parcela mensal e também mediante uma entrada. Quem está vendendo recebe um valor de entrada, um valor de sinal, um valor de que a pessoa se interessou em fazer aquilo. E quando ao passar dos meses, ela vai fazendo o pagamento das parcelas. Como o nosso canal ele trabalha com as questões imobiliárias, o que nós estaremos falando é principalmente das questões imobiliárias, onde as transações são feitas por questão de valores altos, né? E às vezes há um tempo, não necessariamente um parcelamento, mas há um tempo decorrente entre o momento que eu decido por comprar um determinado imóvel e o momento onde eu vou fazer a assinatura da compra definitiva desse imóvel. Vamos colocar o caso de um imóvel que eu venha a financiar. Então, a demonstrar um interesse para aquele imóvel, gostei desse imóvel, né? Aí eu defini, eu assino um contrato nesse momento, que vamos considerar o momento zero. Passado 30 dias, às vezes 60, às vezes até um pouco mais, eu estou tramitando com a documentação para fazer um financiamento, utilizando esse caso como exemplo. Então, às vezes, essa negociação que começou no momento zero, 90 dias depois ainda não está concluída. E há a possibilidade, então, de haver entre as partes uma novidade, ou seja, olha, eu não quero mais ou vender, ou o outro não quero mais comprar. É possível acontecer isso. Então, existe essa entrada, esse sinal de pagamento, né? Quando eu faço uma entrada convencional, um sinal como princípio de pagamento, esse valor, quando há desistência da parte de uma das partes, simplesmente a parte que é compradora, ela recebe o valor de volta. Ou seja, eu como vendedor desisti.
eu tenho que devolver o valor que eu recebi como sinal de pagamento, desfeito estará o negócio, tá? E o comprador fica, poxa vida, mas eu também perdi aí 2 meses e a coisa não, sabe, me prejudicou. Por outro lado, se houver da parte, eu como comprador desisto e a pessoa estava ali envolvida durante 2 meses esperando, perdeu outras oportunidades de venda, ela vai ficar também um tanto chateada. Considerando que esse tipo de situação já vem de longa data, o nosso Código Civil, ou seja, o Código Civil brasileiro, nos seus artigos de 417 a 420, ele institui um instrumento jurídico para permitir que haja um equilíbrio maior nessa negociação, de forma a que haja uma penalidade para a parte que esteja desistindo. A esse instrumento dá-se o nome de arras, A-R-R-A-S, arras. O arras, então, ele é um instrumento utilizado em contratos como uma forma de garantir que as partes cumprirão suas obrigações. Essa de garantia, ela não é uma garantia 100%, mas ela promove uma maior garantia ao fazer com que o comprador, ao dar o sinal de arras, ele sabe, através deste instrumento que deve constar no contrato, ó, isso aqui é um sinal de pagamento a título de arras, conforme o código, o artigo 470 do Código Civil. Constando isso no contrato, se eu der um sinal, vamos colocar um exemplo numa negociação, der um sinal de 10 mil, se eu quiser desistir daquele negócio, o vendedor, ele reterá esse dinheiro para ele a título de arras, porque eu paguei e eu sei que se eu desistir aquele dinheiro eu perderei, em benefício de quem está vendendo. Por outro lado, a pessoa que está vendendo, ela terá, em caso de ser essa pessoa, aquela que quer desistir do negócio, ela terá que pagar este valor em dobro ao comprador, ou seja, ela pagará os 10 mil que ela recebeu e também terá que pagar 10 mil pela desistência. Esse fator, punitivo para as partes contratuais, ele é realmente um elemento que segura bastante os contratos que são feitos no mercado imobiliário, entendendo que uma vez que a pessoa assine, ela tenha consciência plena de que haverá essa punição em caso de desistência, mas há também casos onde haja descumprimento contratual. Então, essa cláusula não é só apenas por desistência, o arras, sinal de pagamento, a título de arras, não é simplesmente por uma questão de pagamento, tá? Ele envolve também a questão de quando o contrato não está sendo cumprido da forma prevista. Então, também podemos falar que o arras não necessariamente deva ser feito em espécie. O arras pode ser feito através de, eu tenho um veículo, vou dar aquele veículo, eu coloco uma valorização, e esse valor é que será considerado, então, como o valor de arras. Não necessariamente precisa ser feito em valor de espécie. Então, só para confirmar, no artigo 470, do artigo 470 ao artigo 472, é que nós temos
abordado esta questão do arras. Existe um outro tipo de arras, nós estamos falando desse que é o penitencial, mas existe também o tipo de arras confirmatório. Não vamos tratar desse porque nesse vídeo não é o caso. Esse valor ele pode ser usado, né, seja pelo vendedor como uma forma de pressão para que o contrato seja cumprido, porque ele já tem em mãos uma importância que, se não for cumprido esse contrato, ele ficará com este valor. Mas, por outro lado, a possibilidade do comprador forçar também o cumprimento daquele contrato, inclusive com ações de perdas e danos por parte dele, se ele vê que o vendedor não quer cumprir aquela importância. Nessa avaliação, uma coisa que ao longo dos anos eu percebi é que o valor do arras normalmente se coloca a 10, 20%, né, pode até ser 50% do valor do bem que se está transacionando. Agora, a minha recomendação é que se estude, caso a caso, qual que é o modelo, o negócio que eu estou fazendo, né? Se o bem ele custa X, quanto daquilo eu acho que é interessante dispor para eu correr o risco de ter o negócio satisfeito, se eu estou fazendo a venda. Porque esse percentual é um percentual negociado, ele não é determinado por uma parte unilateralmente, né? Não sei se uma construtora está vendendo imóvel e fala, olha, eu só aceito com 20% de arras. Se isso acontecer, então foi unilateral, mas em geral, quando é duas pessoas físicas, a pessoa fala, não, eu quero 15, o outro fala, eu dou 5, aí vai negociando, vou chegando lá no acordo de 10. Agora, o valor ele não pode ser tão pouco que a questão punitiva é insignificante. Exemplo, se eu colocar um arras, pagar um arras de R$1.000, ou seja, dar um sinal de pagamento de R$1.000 para a compra de um imóvel de 500 mil, e essa pessoa recebeu uma proposta de 550 mil no decorrer ainda do período que nós não sacramentamos o negócio. Ele simplesmente, né, pode chegar e falar assim, são 50 mil a mais, eu vou fazer a desistência desse compromisso que eu tenho, desembolsa como retorno para o comprador de 2.000, ou seja, 1.000 que ele pagou e mais os 1.000 da multa que ele tem que pagar para a pessoa. Pagou 2.000 e vendeu por 550 mil ao invés de vender por 500 mil. Então tem que se equacionar um valor que torne esta cláusula, permite essa cláusula fazer efeito, ou seja, ela tenha essa ideia da penitência ser relativamente adequada ao montante que está sendo negociado, porque senão ela não causa esse efeito e aí se torna simplesmente quase como essa cláusula se torna sem efeito pelo valor. Se for um valor muito insignificante, a parte vendedora ela pode romper, ok? Vou contar aqui um caso então que aconteceu sobre esse tema. A pessoa estava interessada em comprar um imóvel, assinou um contrato de compra e venda com a promessa de que ela
quem estava fazendo, né, a tramitação, a imobiliária, venderia o apartamento dela por conta do pagamento. Então, que ela teria, na hora da negociação, ela falou para a imobiliária que só teria condições de comprar com o dinheiro que ela receberia do imóvel que ela tinha propriedade. Então, parcela do que ela iria pagar viria dessa venda. Passou o tempo, passaram-se alguns meses, o imóvel não foi vendido, essa pessoa foi chamada no escritório da imobiliária e, para a surpresa dela, ela estava sendo cobrada dos valores do Arras. Ela tinha assinado o contrato, não constava no contrato esse vínculo da venda do apartamento dela, então ela não teve como fugir do pagamento. Essa pessoa ficou muito chateada, se sentiu lesada, porque ela foi, na verdade, no meu entendimento também, né, porque ela ela sabia que teria que pagar, porém para ela esse pagamento só deveria acontecer na hora da venda do apartamento, porque ela tinha sido muito clara com isso. Só que as pessoas que orientaram ela na hora da assinatura do contrato não fizeram esta observação, que o contrato que ela estava assinando não tinha vínculo com o apartamento. E aí ela teve então que arcar com o pagamento do Arras. Ou seja, pagar com o pagamento do Arras não, o Arras ficou preso. O que ela pagou, então ela perdeu. Como esse era o dinheiro que ela tinha para fazer a compra do imóvel dela, para dar de entrada, para dar como sinal de pagamento, ela não tinha mais como fazer isso. Ela terá agora que esperar alguns anos até conseguir formar de novo uma reserva para poder dar entrada. Ok? Bem, pessoal, nosso vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse material, aliás, eu aproveito aqui para agradecer a todos que têm acompanhado nosso canal, nossos companheiros aí têm dado, companheiros e companheiras têm dado uma assistência bacana. Nosso canal está crescendo em visualizações, né? E se você continua, né, gostando, faça conosco o Triplo C, compartilhe, comente, passe ali, deixe o seu joinha, curta, tá bom? Ficamos por aqui hoje, até o próximo.